Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast, aqui no canal do Sulancast TV, todas as terças-feiras às 19 horas, com um convidado especial para falarmos sobre música, sobre arte, sobre cultura, sobre arte e cultura no geral. Esse podcast só é possível graças aos nossos parceiros, o apoio desses parceiros incríveis. A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você, mulher. Também a Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às melhores tendências. A Trivi Agência de Marketing, impulsionando marcas e empresas com suas estratégias e criatividade. Também Rafa Burger, que tem enviado aqui para nossos convidados seus hambúrgueres artesanais maravilhosos. E o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, instituição da qual eu faço parte, e convido você a vir nos conhecer. Lá nós oferecemos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. Venha à nossa escola conhecer. Você vai ser muito bem recebido lá por nosso querido porteiro, o seu Walter. Hoje nós estamos aqui com um convidado, um amigo muito especial, músico, guitarrista, vocalista, compositor. Hoje, eu, Alex Macedo, converso com meu amigo, meu parceiro, Daniel Gaudêncio. Ô, meu querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer pelo convite, satisfação imensa, viu? Tá aqui. Muito bem, Daniel. Vamos falar de música. Vamos lá, vamos embora. Guitarra, violão, como foi que começou essa paixão aí pra tocar? Guitarra pra tocar violão? Bicho, vamos lá. Eu acho que eu tô em dúvida de onde é que eu olho, assim. Ali. Tem sua câmera aqui na frente. Ah, tá. Valeu, então eu vou olhar pra lá. Eu acho que eu não fujo à regra, cara. Assim, a regra da geração da gente, assim, que é a geração do CD, né? Que, no meu caso, é bem específico, assim, porque a minha família foi uma família musical, acho que no sentido da maioria que as famílias são. Aquele lance de curtir a música ali do rádio e tal. Só que em meados ali da década de 60, o meu avô, por parte de mãe, o grande patriarca assim, da família, Sebastião Honorato, da região rural de Taquaritinga do Norte, que é a região onde minha família, por parte de mãe, vem. Ele volta para casa com um violão, né? De uma ida para o Recife e tal. Ele vira um desses seresteiros, né? Que se falava na época, e isso respinga aos anos ali de 2005, 2004, que são os últimos anos já de vida dele. E aí eu tô próximo dos meus 10 anos de idade, nesse período, mais ou menos, um pouco antes até. E a gente ia pro sítio. E ele já era, né, bem senhor. E a escola dele era Luiz Gonzaga e toda essa safra, né, que vem junto ali. E ele, em uma dessas idas para o sítio, lá em Taquaritinga, rolava aquilo de um primo que já estava por influência, né, de andar lá, os primos mais velhos que eu. Pegava um violão, já tocava, aí o outro primo pegava um triângulo e tocava. E eu era a criança que ficava sentada no chão da sala lá, assim, né, vendo aquilo acontecer. E eu lembro claramente uma vez assim que eu fui beber água, encantado com eu tava tocando tipo, eu lembro que nessa tarde, era um domingo, eu lembro que foi tocado Respeita Januário. Foi uma música que ficou na minha cabeça que eu não tenho a visão do meu avô tocando ela, assim. Mas eu sei que naquela tarde rolou essa música porque eu fiquei com a historinha na cabeça. E a visão que eu tenho é de um primo meu tocando, ele que estava cantando. E tocando triângulo. E meu avô, nesse momento, ele não estava nem tocando, eu acho. Ele estava só vendo os netos fazendo a festa, assim. Mas eu ficava observando porque eu sabia, já tinha noção de que ele que tinha trazido para a família essa semente da música como artista, no caso, né? Só que assim, aí ele já não estava tocando mais, mas ele teve uma vida tocando bastante aí pelos bailes e tal. E aí, querendo ou não, isso a criança vai sendo tocada, né? Tu deve se
também se, de alguma forma, identificar com essa história em outra instância, em outro Ah, setor, em outro segmento. Mas talvez eu fuja um pouco de algumas pessoas da minha geração, porque, no caso, eu saio encantado por uma música de Luiz Gonzaga. Eu saio encantado por Respeito ao Januário. E eu lembro que quando eu conversava com mãe em casa, eu comecei a ficar desenhando. Eu gosto de desenhar também. E aí, nesse tempo, o que eu mais fazia era desenhar. E aí, eu comecei a desenhar violões. Aí, mãe começou a perceber, né? Que tal, esse menino tá. Aí, quando o pai vier aqui, vou dizer a ele que é tudo me interessando e tal, esse tipo de coisa. E aí, ela em uma dessas conversas que às vezes eu perguntava sobre meu avô e tal, ele era aquele homem, né, sério, aquele avô que a nossa, que, né, a gente sabe, talvez os avós da geração, a gente vai ser avós diferentes, né, avô de brinco e tal, mas essa geração da gente ainda foi essa geração de avós semelhantes ao Januário, né, então eu vejo muito do Januário lá, quando tu vai ver a história de Luiz Gonzaga em Sebastião Honorato, assim, e aí é, é, tem uma melodia que, quando meu tio visitava a casa da minha mãe, ele gostava de tocar. Que essa melodia ficava na minha cabeça, mas o meu tio ele não cantava a música. Ele fazia lá o solo, coisa de violeiro e tal. E aí ele não cantava. Aí eu ficava com a melodia na cabeça dessa música. E aí eu sabia que tinha muita relação com essas idas ao sítio. Porque essa melodia começou a me trazer memórias de eu lá vendo lá o trio nordestino lá da família acontecendo assim. E aí essa melodia, eu nunca sabia de que música era. Eu sabia que era de Luiz Gonzaga, mas eu não sabia de qual música era. E aí um dia eu peguei mãe cantarolando ela. Eu já era adolescente, meu avô já tinha partido, enfim. Ali, meados ali já de 2010, 11. E aí ela fala que assim, essa música, o nome dela é A Volta da Asa Branca. E eu sempre, quando me entopava com alguém que curtia Luiz Gonzaga, aí eu ficava tentando lembrar da melodia. Porque, assim, quem procura Luiz Gonzaga pra procurar uma música que não é, talvez, uma música mainstream, eu sei que essa é uma música, um lado A, né? um sucesso Um dele, né? sucesso. Mas pra mim não era, né? Porque eu não conhecia a música. Eu conhecia essa melodia porque, veja bem, eu tive contato com a obra de Luiz Gonzaga dessa maneira. No ao Aham. vivo do meu avô, eu não tinha um CD, não tinha internet em casa e tal. Enfim. E aí quando a mãe disse, não, isso é a volta da Asa Branca. Aí eu já tinha acesso à internet nessa época, eu fui na Lan House lá e encontrei essa música. Na época eu lembro que eu encontrei essa música. E beleza, eu tava naquela época de querer tocar guitarra, né? Aí é outra fase, né? Você. Já tinha passado para essa transição. E essa transição do violão para guitarra? Essa transição, bicho, ela começa quando eu descubro o Guns N' Roses. É a primeira banda É a que primeira bate assim? banda que, justamente nesse período mesmo, assim, cronologicamente a gente tá mesmo no lugar. Porque é ali no comecinho mesmo dos anos 2000, essa minha grande influência, a memória mais antiga que eu tenho, de eu tendo essa paixão por ver alguém manuseando um violão ou uma sanfona, que foi a primeira vez que eu vi, é ali 2004, 3, 4. Meu avô, acho que ele partiu em 2005. E aí eu começo ganhando meu primeiro violão em 2009. Né? Então a gente pode partir daí. E aí, nessa época, eu já me interessava por guitarra. A questão era que, assim, era muito mais difícil de você chegar e dizer assim, mãe, eu quero uma guitarra. E aí a guitarra tem que ter um Um amplificador. amplificador. E aí, mãe, tem uns pedaizinhos, sabe? E assim, claro, né? Fora de cogitação, o violão já era caro, né? Na época pra ela. Nossa, minha mãe é minha heroína nesse sentido, assim. Ela deu sentido à minha vida, assim, porque eu nunca fui uma pessoa que olhei muito para o lado profissional das coisas. Eu sempre fui mais pro lado emocional. E aí, e a gente que é músico, começa como músico, chega uma hora que a vida real vem, né, e tal, e É. beleza. Mas é gostoso ter esse lado ali, assim. Te segura na hora que os outros lados não tá legal. Então, assim, sou muito grato por isso, hoje eu poder desenvolver assim essa paixão pela música. Só que quando ela me dá esse violão aí em 2009, eu começo a tocar em casa, né? Até então o que eu tinha era aqueles violãozinho de brinquedo que aquelas cordas, é quatro Quatro cordas. cordas. Isso. E aí eu lembro que em 2000 eu falei a data errada do violão, cara. Eu ganhei o violão em 2006, na verdade.
eu tava na terceira série. Que foi no mesmo ano em que eu ganhei o DVD. Tinha acabado de chegar um aparelho de DVD na casa de mãe, em 2005, 2006. E aí eu lembro que levaram os dois filhos de Francisco ao DVD. Aí tinha algum outro filme lá que eu não lembro o que era. E aí, pouco tempo depois, a minha irmã comprou o acústico da Legião Urbana, MTV. E aí, por que o acústico da Legião Urbana? Sendo que na minha casa, só quem era mais ligada em ouvir disco e comprar um CD ou um DVD era a minha irmã mais velha, Sandra, e que nessa época ela já estava saindo de casa. Ela já era mãe, já tinha saído de casa. Só que, na adolescência dela, Sandra, ela ganhava discos, às vezes, de amigos, amigo secreto. Ela comprava, né? O Bojão, né? Nessa época, era uma época de ouro, nesse sentido aqui, né? E aí eu lembro até hoje a capa do Que País é Esse? Que era uma capa que não tinha nome nenhum na capa. Eram os caras ali, aí me diziam, ó, isso é Legião Urbana. Aí eu dizia, legal, não tinha o nome Legião Urbana na capa. E Renato Russo estava escondido lá atrás. Ele fica lá atrás. Aí eu não entendi. Aí eu pensava, nesse disco, quem canta é esse loirinho aqui da frente? Criança, né? E aí eu curti a Legião a partir desse contato da minha irmã Sandra, minha irmã mais velha. E aí, enfim, os anos vai passando, né? Escola, essa coisa toda, essa vida de criança, né? E aí o que acontece é que quando minha irmã vê esse DVD da Legião, ela pensa, pô, e lá agora vai ver os caras tocando, né? E aí ela compra esse DVD e aí, pum, é o momento ali que eu acho que eu disse assim, é aquilo que eu quero ser. Quando eu vi Renato Russo tocando e cantando. Só que eu não era uma pessoa que gostava de cantar. Eu gostava de ouvir, na verdade. Mas eu não era uma pessoa que cantarolava, assim, não. Nunca fui muito, não. Mas eu gostava de ouvir. Aí nessa época, depois veio o DVD lá. Época de DVD, né? Amigos Sertanejos, Amigos, né? Amigos, E aí também foi massa, porque como eu ganhei o violão no mesmo ano, aí eu fui pegando uma paixão por tocar um sertanejo, por tocar uma Legião Urbana e tal. E comecei tocando na igreja, né? Nessa época. Que era na igreja... Nossa Senhora Aparecida. E aí, comecei já fazendo uma coisa ou outra, tinha aqueles encontros de jovens, essas coisas assim, né? Que geralmente você acaba entrando. E era um católico assíduo, né? Nessa época, família católica. Até hoje minha família é ativa. Chegou a dar aula na igreja também, não? Eu fui... Então, cronologicamente, dentro da igreja, pode-se dizer que eu entro oficialmente aí nesse período em que eu ganhei meu violão, mais ou menos. E aí eu era uma criança, eu entrei fazendo o catecismo para batismo. Eu fui batizado tardiamente e aí tive que fazer uma preparação. Aí essa preparação eu já fiz uma primeira comunhão, junto, de uma vez. E aí, dentro desse período, eu fui me criando afinidade com os grupos da igreja e tal e tudo mais. E nessa época eu tinha vindo para cá, recém-chegado para liderar, esqueci a palavra de usar, perdão, Padre Carlos, não estou lembrando, mas o querido Padre Carlos, a Igreja Nossa Senhora Aparecida até então se tornaria matriz, né, de Aparecida, e ele veio para se tornar o pároco, né? E ele era um padre totalmente fora daquela visão, né, que eu tinha, porque o padre que eu conhecia aqui era Monsenhor Heleno, e Padre Adriano. Padre Adriano que estudou com a gente, né? Na faculdade de História, que isso foi incrível, né? Outros momentos. Né? Um beijo para Adriano, é uma pessoa maravilhosa. Só que são padres, né? Padres sérios, vamos dizer assim, o que a gente chamaria da moda antiga. O Padre Carlos, eu lembro que no primeiro papo que eu tive com ele já falou, tu gosta de cinema, eu trabalhei em locadora, aí ele sabia falar de Scorsese, sabe? Pô, que padre sabe falar de Scorsese aqui em Santa Cruz? A minha cabeça, né? Se bem que com o Padre Adriano a gente teve umas conversas Não, muito então, interessantes isso com é ele, a cabeça né? de um moleque de 10 anos, né? Com o Padre Adriano disse que um dos livros, eu lembro muito dele dizendo que um dos livros da vida dele era o Drácula, né? Não, e ele ótimo, dizendo que leu lá, né? Ele, dizendo pô, que maravilhoso. Foi na Romênia, que tinha lido em Isso. romeno e não Pô. sei o que. Caraca. Não, é claro, mas a cabeça de um moleque, ele tinha aquela visão do padre que essas coisas mundanas, ele não vai estar consumindo isso. Só que assim, não é coisa mundana, é arte, né? E o padre, ele é um ser social, né? Então assim,
Padre Carlos ele foi um divisor de água nesse sentido para mim, tanto pela flexibilização da fé para mim, no sentido de que eu posso continuar curtindo minha legião urbana, eu pensava, né, quando eu conheci o Padre Carlos, e seguir na igreja. Foi o que eu fiz. E aí, dentro da igreja, eu comecei como criança como acólito. Acólito é o vulgo coroinha, né, que o pessoal fala. Passei alguns anos de lá, eu me tornei coordenador, cerimoniário, tive uma... E, paralelamente, sempre tocando em missa e tal, mas não é um lance de banda, né? É um lance, assim, que toca igreja, toca quando precisa, né? Numa comunidade, vai ter uma missa lá no Santo Agostinho e tal, né? Como já aconteceu, no Pará. Aí você, às vezes, vai tocar e pegar na hora lá, assim. Não tem ensaio. Porque o pessoal tá trabalhando, tá entendendo? Aí para lá. Porque quando existe um grupo mesmo, né, de tipo que toca na igreja e tal, aí eles ensaiam, é como se fosse realmente uma bandinha ali, uma banda. Mas eu não era. Eu era esse, o que não tinha, só tocava e tal. E aí em 2013, 12 para 13, eu lancei o meu primeiro projeto musical, que foi o Luau em Cristo. Foi um projeto que surgiu dentro da igreja, com os amigos meus, foi com o meu amigo Tassiano, inclusive abraço Tassiano, e erra no teu nome. E meu amigo Daniel que é meu xará, né? Que começou a tocar na mesma época que eu, ali na igreja também. Até hoje ele segue assim nessa linha. E qual era o lance? A gente queria tocar essas músicas que tocava a gente. Aí a gente acabava montando um repertório que, assim, fatalmente ia ter uma música secular ali. Porque a gente era consumidor também dessa música secular. A gente chegou a tocar em São Domingos, em evento em São Domingos, no Pará. Ali naquela. A gente fez um evento. A primeira vez foi lá na pracinha do Santo Agostinho, antes da reforma. Que teve tu lembrar a pracinha mais antiga, Sim, né? sim. A gente fez lá. Isso é 2013, né? Mais de 12 anos tá fazendo aí, né? E aí a gente fez algumas vezes. E aí, nesse mesmo ano, tu deve lembrar o que teve, né? Em 2013. Em dezembro de 2013, acontece A primeira reunião entre a amigos. primeira reunião entre amigos, né? Parque Florestal. Pô, que é o nosso Woodstock, né? Salve, Paulo Roberto. Então a reunião entre amigos, ela vira esse divisor pra mim. Por quê? Porque em 2012, na verdade, eu vinha aí tocando com o Luar em Cristo, vinha tocando na missa e tal, mas eu comprei minha primeira guitarra, né? A minha guitarra. E aí, só que eu não tinha equipamento nenhum, né? Só a guitarra. E aí, comecei a querendo ou não, tocar usando a minha guitarra. Porém, dentro da igreja, guitarra sem uma banda não funciona muito, né? E aí eu tinha esse receio. Tem até gente que faz e tal, mas eu não acho legal. Eu acho que se é uma coisa sem bateria e tal, eu prefiro usar o violão, né? É uma questão minha. E aí, eu não usava, ficava só tocando em casa e tal. E já estudando, assim, em casa, autônomo, né? Até então, eu nunca tinha feito aula. Eu tinha feito umas aulas com o professor Washington, acho que ali por volta de 2009, 2010, de violão, aquela coisa do violão. Mas eu já sabia as notas básicas, fiz alguns meses de aula. Eu era um aluno recorrente, assim, eu saía, voltava, sabe? Aquela coisa que o pessoal faz com a academia, eu fazia com aula de guitarra. Quer dizer, com aula de violão, né? E aí, nessa época. E aí, bicho, quando chega 2013, eu comecei a querer tocar guitarra. Aí tem o show de talentos do Dr. Adilson, que era a escola que eu estudava, né? Sempre estudei lá no setor público, assim, e esses eventos aconteciam com muita recorrência. E eu sempre via como uma oportunidade ou seja, ali é mais fácil de eu soltar um backing track de uma música, porque, inclusive, quem estava era o nosso amigo José Alves. Na sonoplastia. Na sonoplastia. Ele não vai lembrar disso, não, eu não sei. Mas eu toquei Back in Black, do AC/DC. Inclusive, Daniel fez comigo. E aí, outra vez, eu fiz Sweet Child O' Mine, um instrumental do Guns N' Roses. E Então, na reunião entre amigos? E aí, isso foi no mesmo ano da reunião entre amigos. Porém, foi no meio do ano. O dia do estudante é ali pouco antes, né? Isso. E aí, a reunião entre amigos, antes da reunião entre amigos ainda, rolou alguma coisa lá na Comunidade Divina Misericórdia, que era uma apresentação que o professor Washington fazia
com os alunos. O sarau. Obrigado. Sim, sim. Ele fazia o sarau. E aí, nessa época, eu ainda estava apenas tocando na igreja, assim. Quando, sei lá, eu acho que eu saí dessa área que envolve missa, no caso, porque eu cheguei a ler leitura também, algumas vezes. Ali em 2011, eu acho que eu já estava fora, assim, dessa parte de acólito e tal. Tava só focando na música. E aí, em 2013, então, quando rola esse evento da Divina Misericórdia, de Washington, o Sarau, eu tava num daqueles períodos pegando algumas aulas com ele, porque eu tava nessa estiga de tocar guitarra. Aí eu tava pegando umas aulas agora de guitarra com ele, né? E aí foi mesmo no espaço de tempo que rolou o Sarau. E aí ele, ó, prepara um instrumental aí que vai se apresentar. E aí eu, pô, caramba. E aí eu comecei a pegar. E aí peguei um instrumental do Joe Satriani, e aí é importante falar que alguns meses antes, eu acho, eu cheguei a fazer aulas com o Zé Silva, Sim. Loja inclusive pra da música. loja para música, inclusive um salve para amigo Zec. Inclusive é alguém interessante para trazer aqui, que Sim. tem uma vasta história aí para contar. E eu peguei algumas aulas com ele, porque ele foi também um ponto de ruptura na questão de guitarra para mim, porque ele apresentou para mim o universo da guitarra instrumental, né, que até então eu não conhecia. O que eu conhecia era assim, o cara tá tocando guitarra, o cara cantando, aí tem a hora do Sim. solo, enfim, o que não é música instrumental. E aí quando eu vi ele tocando uma música do Joe Satriani, que é um dos guitarristas instrumentais assim mais famosos, bem-sucedidos assim que existe, aquilo eu achei, nossa, que massa, é só guitarra o tempo todo de guitarra, né? Aí, enfim, isso, querendo ou não, mudou uma chave. E aí, quando eu fui me apresentar, eu levei uma música do Joe Satriani, que inclusive eu tenho começado a estudar ela nas aulas com o Zec, né? E sempre nessa linha, nessa referência de querer seguir com música instrumental. Por quê? Porque eu não tinha banda e música instrumental, solta o backing track e você toca com a guitarra em cima só, né? É a banda de um homem só, né? E aí, quando eu tava, bicho, ali naquele momentinho antes da apresentação que o cara fica aquecendo, a minha guitarra estourou uma corda. Tá Isso ligado? foi no teatro, né? Isso foi na própria Ah, comunidade, foi na comunidade? naquela área grande de Sim. eventos que tem lá atrás. Que é onde tem os festivais de pizza, os eventos que eles Ah, fazem. É um local grande, né? O público tinha palco e tal. E aí, tipo, era a minha primeira apresentação de guitarra, assim, para um público de verdade, assim, né? Grande. Porque na escola, querendo ou não, você conhece todo mundo, né? A apresentação sim. tinha público na escola, mas seus amigos e seus professores, enfim. E aí ali era realmente para um público diverso. E aí eu falei, oxe, bicho, minha guitarra estourou a corda. E minha guitarra é uma Les Paul. Tipo, quem entende aí de guitarra vai sacar que a diferença. Porque aí o Washington disse, pô, pega a minha. E aí eu, pô, vou pegar a máquina aqui de Washington. Só que a de Washington é no Ibanez. E qual é a grande diferença? É que elas estão, uma tá numa ponta, outra tá na outra, em termos de encaixe na mão, digamos assim. A Ibanez, ela tem um braço bem mais fininho, a corda mais baixinha e tal, 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 que é para quem toca mais rápido, que ela é assinatura do Steve Vai, na época, a guitarra. Então tu já entende, aquele estilo ali. E não é muito minha vibe, tu sabe, minha vibe é aquela coisa mais Ah, setentona, guitarra mais cadenciada, né? E tanto que eu uso Les Paul. E aí pô, eu tive um momentinho ali só pra entender e meter brasa, né? Aí já foi um momento começar já. E eu sempre fui muito nervoso, ansioso, né? Ninguém tinha laudo nesse tempo. E depois, aí depois que Então, aí vem Paulo Roberto tava lá, que né? vem Ele a tava reunião lá. entre amigos. Isso. Aí Paulinho viu essa apresentação minha lá. Sim. E aí depois ele chegou no Facebook, no chat do Facebook, e falou assim: bicho, tô pensando em fazer um evento aí em dezembro, que isso era, sei lá, setembro, esse de Washington, não lembro, setembro, outubro. E aí ele é um evento no Parque Florestal e tal. E aí é assim, é para ser uma reunião entre amigos músicos. E aí a gente vai se reunir, fazer um som, vai ter lá a estrutura de som, você só vai levar o seu instrumento e o seu som, né? E o pessoal, o público é o pessoal que tá ali. Não tem ingresso, tem nada, né? Na época a gente teve, sei lá, movimentações culturais semelhantes ao longo, né, ali do começo dos anos 2000, né? Mas
tava com uma pausa grande já, né? Acho que a geração da gente não tinha visto mais, assim. A Não, gente era tinha o moleque. Caparibe Rock que rolava todo. Mas era um evento, Sim, um festival, né? A gente sim. encarava como um festival. Eu digo assim, esse lance de ter uma coisinha mensal, quando esse fosse Ah, um, não, não. Pra gente foi o né? que Acho que rolou abriu na as portas pracinha em algum assim. momento, o pessoal se encontrava para fazer um Sim, som na sim, eu sou na praça. praça. Tipo, a nossa geração tava carente disso, né? Ah. A geração de Paulinho participou dessa também. E aí ele, em 2013, vai e vem carregando Entre Amigos. E eu fiquei feliz, né? Eu digo, pô, muito bom. Só que eu não tinha uma pedaleira, né? Que eu tinha só a guitarra. Eu tinha usado lá de Washington na apresentação anterior. E aí eu cheguei, negociei com a mãe lá. E ela me ajudou, a gente foi lá na Pra Música. E eu comprei minha pedaleira lá. E aí rolou a primeira reunião entre amigos, né? E aí eu lembro que se apresentou eu, Berg, professor Washington, não, Berg ainda não. não. Na primeira edição, Berg não se apresentou. Instrumental de guitarra, se eu não me engano, foi o próprio Paulinho, Paulo Roberto, que abriu. Aí depois teve eu e o Washington, cada um fez sua apresentação. E depois a gente fez uma jam, tocando Smoke on the Water, do Deep Purple. E foi um masterpiece pra mim, né? Que eu tava tocando com dois professores de guitarra, assim. E duas referências, né? Paulinho vinha da Livre dos Dias, que era uma banda que eu tinha um apreço, até hoje tenho e tal. E o Washington sempre foi o cara dentro da igreja, sempre foi o músico de dentro da igreja católica, da minha congregação, assim, da minha igreja, congregação, da minha igreja, né? Desse lado, de onde eu moro. Nossa Senhora Aparecida e tal. Ele era o que, né, o professor da galera toda, assim. E toca multi-instrumentista, né? Um cara. Enfim, e aí. Aí ali eu selei, pô. Você é um guitarrista, quero ser guitarrista, né? Ali na reunião entre amigos foi muito importante aquilo ali, porque meio que abriu as portas para a nova geração, né? Você, eu, tava chegando por ali também nessa época. Acho que os meninos da Renegade, né? Jonatas, Rainer, estavam Isso. chegando nesse momento também. E foi um momento de conexão dessa geração da gente com as gerações passadas, né? Porque ali a gente conheceu o Carlinhos da Calibre, Isso. a gente conheceu o Sandova Cabeleira, a gente conheceu o Alberto Grilo, tudo ali, né? A importância da reunião entre amigos para a geração da gente é enorme, né? É enorme. E o próprio Saulo Alves, a Livro dos Dias, eles me impactaram em um momento que acho que nem eles imaginam, eu nunca falei isso a eles. Teve um momento na minha vida, assim, que eu acho que se encaixa na minha história musical, assim. Porque quando eu estudava ali no Dr. Adilson, antes de eu ganhar meu primeiro violão, eu tava ali no começo ali da terceira série e tal. Um colega lá da escola, ele era mais velho, ele era tipo umas 3 séries à frente. Eu era tipo sexto, ele já tava na oitava, ou já tava indo pro primeiro, porque na época não tinha o nome já. E aí ele era muito fã de Legião, né? E Neném, né, o nome dele. E aí um dia ele ganhou um violão e ele levou ele pra escola. E aí, eu não sei se ele tem acesso à internet e tal, em casa, e aí tem as videoaulas já tava rolando essas coisas. E aí ele chegou tocando a abertura do acústico. Aquela abertura lá. A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão. E aí eu, caramba, bicho, que foda e tal, né? E aí alguém tocando Legião Urbana na minha frente, né? Eu nunca tinha visto isso. E aí ele foi e disse assim, pô, bicho, ele sabia que eu morava na rua da frente da escola. Que, como tu sabe, a casa da minha mãe é de Sim, frente ao aham. doutor Adilson, né? E aí ele já sabia disso, e aí ele disse, vê um dia aí eu levo o violão aí na tua casa, pra eu te dar umas aulas. E aí eu, pá, uau, nossa, tá tudo certo já, minha vida já tá certa. E aí, em uma manhã, no meio de semana, assim, chega a vizinha lá da casa da minha mãe. Ela era é um prédio de 2 andares, ou seja, aí ela consegue ver meio que as ruas, né, e tal. E aí ela tinha um SAMU passado, e aí ela chegou batendo, olha, teve algum acidente ali, tal, tal, tal. E beleza, ok, ela perto do Cabana, né? E aí, pouco tempo depois, um amigo meu, Lidielson, tá, ainda é amigo meu, dessa época, ele chega lá em casa e, bicho, soubesse neném, ele foi atropelado ali.
e veio a falecer. Nossa, cara, assim, isso foi terrível pra mim, assim, porque não só o lance de, porque ele te dá uma aula, não, não é isso. É que ali eu vi morrendo o cara que eu tava me inspirando, Era planejando uma ser referência, a né? referência, porque tu deve saber, o cara que chega primeiro tocando um som vira a tua referência, Ah, assim. Ele não tem que ser famoso pra tu olhar e dizer, tem que te tocar, né? Ali no feeling e tal, na música. E a gente tinha essa conexão com a música. Então, a Legião, mais uma vez, né? ah, Fazendo essa conexão. E aí, onde é que entra o gancho? Porque eu puxei isso e eu falei de Saulo Alves e da Livre dos Dias. É que ele também era amigo dos meninos da Livre dos Dias. Lembra que eu falei que ele era um pouco mais velho que eu? sim. E aí ele já frequentava os lugares e já se batia com os meninos. E aí, no velório dele, rolou uma homenagem lá, que os meninos fizeram lá no cemitério. E aí aquilo dali, pô, foi. E tudo você criança, velho. Assim, é louco, né? Bate, Assim, né? bate, né? Se tu me permitir, eu posso. Ah, É uma música bem conhecida e ela fala exatamente do momento, acho que todo mundo estava vivendo ali naquela hora. Eu não sabia que banda era aquela. Eu só sabia quem era Saulo e Paulinho, pela Livre dos Dias, mas a vida é frágil e viver é o lindo momento quando se sabe amar. Notar a poesia, perdida no tempo, rebuscar, no eterno acreditar. Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará seu lugar a um dia de sol. Tenho certeza que vou te encontrar. Enfim, essa música, ela me pega muito, assim. Catedral, né? Catedral, eu não conhecia, cara, até aí, assim, a banda Catedral. E aí, naquele momento. Naquele... Foi mal, bicho. Muda a câmera pra ir lá nessas horas. Enfim, mas aí naquele momento bateu, bicho, assim. Eu disse, nossa, cara, música é um negócio que, assim. Olha isso, né? A gente tá discutindo. Tem músicas que elas marcam, né? E aí, Determinados aí ali momentos tá. ali. E quem foi que transmitiu isso pra mim? A Livro dos Dias. Ah, Mas a música era do Catedral. Sim, mas eu acho que qualquer música que ele tocasse ali naquele momento, ela ia marcar. Claro que a letra da música, ela fala exatamente disso e isso contribui bastante. ah, Mas assim, não foram só as palavras, é todo o contexto, né? E a letra dessa música, ela fala exatamente da dor do momento. E aí eu levei essa música comigo. E aí, quando a gente volta pra 2013, Paulinho faz esse convite pra mim, aí tu tá entendendo assim, aí eu digo, ah. pô, Os vou fazer caras, um tá, som tá com os se juntando. caras, né? E aí eu fui ficando extremamente feliz e tem as músicas autorais deles, né? Que eu gostava também de tocar, volta e meia toco também, enfim. E aí isso em 2013, né? E aí reunião entre amigos, e aí acontece de vir o ano de 2014, né? Que aí é onde a nossa história acaba se entrelaçando, porque entra a reunião entre amigos de janeiro de 2014, Sim. que aí sim eu retorno tocando instrumental, com o Wash também, com o Berg, o Berguinho fazendo a estreia dele, e foi a tua primeira reunião entre amigos me vendo lá. Porque Foi. talvez tu foi, eu não sei se tu foi a de dezembro, mas se tu foi, eu acho que eu já tinha tocado, porque eu toquei logo cedo e tal. Eu acho que eu tinha te visto primeiro em algum sarau. Eu tenho lembrança de tu em algum sarau de Washington no teatro. Esse Eu tenho sarau essa rolou lembrança. também. Esse sarau rolou também. Agora eu não Mas eu lembro acho que eu se já isso é tava antes ou eu é acho que acho que a depois. Beth já rolava. Já Já? existia, já. Eu sei que É no a mesmo gente ano, é em 2014 é em também. 2014, né? Eu Mas sei é que a gente depois, começa a é se trombar depois ali desse. logo bem no início da reunião entre amigos. Isso, Que a gente começa a ter um contato. isso. Eu tava começando com banda também na época, tu ainda tocando sozinho, aí depois tu começa a tocar com a Camono. Né? Que Isso, Paulo bem Roberto lembrado, tinha a é Camono. isso. E aí Exatamente. em dezembro de 2014, Marcos Malta e eu, a gente tinha a TR7, que é uma Sim. banda anterior ainda a Beto Morfina. A gente toca como TR7, Marcos Malta, André Aragão e eu.
E você toca com a Camono. Exato. Eu entro na Camono no começo de 2014, né? Sim. Ah, verdade, bem lembrado. E essa passagem ali pela Camono? Com Paulinho, com Laís... Foi Laís Paulinho. Olinda, que hoje é Laís Vaqueira, né? Isso. Com Laís nos vocais, Clivandinho no baixo, grande Cliva. Cliva que durante muito tempo cedeu o estúdio Sim. pra gente bolar altos ensaios, né? Com a Renegade, nossos amigos da Renegade. Enfim, rola o convite. O convite acontece, se eu não me engano, para a festa de setembro. Ou é um multicultural. Acho que é um multicultural. Acho que muito cultural. Né? Acho que muito cultural. Que aí depois rola setembro também, né? Pronto, aí rola esse convite, eu fiquei felizão, porque aí é o momento de eu tocar com uma banda, né? Tipo assim, mas já tinha me apresentado nas reuniões, no sarau e tal. Mas, por exemplo, eu nunca tinha tocado com uma banda, com um baterista no palco. Sim. Tu sabe, a vibração de uma bateria acústica em cima de um palco e tal, esse tipo de coisa que só quem tá no palco pega, né? Foi na Camono que eu tive contato com tudo isso. O lance de ensaiar num local controlado, de estúdio, enfim, lá também, com a Camono. Assim, foi o primeiro local onde realmente eu me senti músico, vamos dizer assim. E ali da Camono a gente começa a ter esse contato. Tem o Capibaribe Rock 2014. Isso. Né? Você toca com a Camono, a gente toca como TR7. E quando a gente sai ali da TR7, daquele Capibaribe, o núcleo ali que formava a banda, né? Que era Marcos Malta, André Aragão e eu, a gente decide que vai gravar um álbum. Um álbum autoral. E aí é quando vem a mudança de nome da banda, que vem a Beto Morfina. E a gente decide te chamar para fazer uma participação nesse álbum, né? Sim. E aí vem o convite e a gente, vamos chamar aquele bicho e tal. E a gente te chama e a gente começa a compor ali Raiva. Né? Raiva, exatamente. A gente grava Raiva no primeiro álbum da Beto Morfina. E é massa que eu lembro que Marquinhos, eu não sei, que é de Marquinhos a música, né? Marcos, sim. E aí ele manda pra mim a harmonia e eu lembro que ele mandou, eu não lembro como é que ele mandou, mas faz o que tu quiser aí e tal, não. Só que ele mandou uma sequência de acordes que eu gostei já, e eu não arranjei nada, né? Eu só botei um peso de guitarra e criei uma levada, né? Que vamos lembrar, né? Enfim, né, eu criei mais, eu acho que a cadência de como se tornou, né? Mas foi o outro ponto de virada para mim, porque se o da Camono foi o ponto ali do lance de você se sentir mais profissional, no sentido de que não na tocabilidade, porque nesse tempo eu tava enquanto eu tocava, eu tava aprendendo a tocar. Tá entendendo? Então, eu tô até hoje, né, nessa peleja. E aí, mas já tava com um amplificador lá do estúdio dos meninos, legal, Paulinho, e os meninos já vinham de tempos, né? O ambiente, as caixas, tudo legal. Então, assim, ali foi onde eu me senti um som legal e tal. Com a Beto Morfina, com esse convite, foi onde eu me senti compositor. Sim. Porque, assim, acho que a relação que o guitarrista tem com composição, ela pode ser um pouco diferente inicialmente. Eu não sei, essa é a minha experiência, assim, como guitarrista e também como depois compositor de fato, no sentido de que, assim, a gente gosta muito de improvisar em cima das músicas e tal, pegar um backing track, até para estudar, né, as escalas e tal. Mas aí o que de fato ali fica? Sim. O que de fato ali você gostaria que ficasse registrado? Sabe, muitas vezes o guitarrista ele não se repete, aí ele acaba não compôs, né? Porque é sempre esse eterno improviso, né? Então, eu acabei ficando um pouco, digamos assim, acomodado a isso. E aí a Beto Morfina diz assim, tu vai criar a guitarra, criar o solo, né? Aí não é um improviso, agora é um solo que vai ficar, né? Então, é aí o que me pega, né? De tipo, pô, é tanto que eu até gravo errado, né? Grava passando. Não, eu gravo faltando. Faltando, né? Eu acho que eram 8 compassos, eu gravo 6. Aí tu faz o solo em 4 e André completa com o solo grande dele. André Aragão vai e salva, né? Pô. Enfim. E depois André sai da banda e aí a gente tem um convite para que... Isso, pra que já no final ali junto, de 2014 e entrando em 2015, né? Já no final... Acho Porque que no comecinho de 2015 a gente faz um evento lá da feijoada, na UESC, né?
Que André ainda tá. A André ainda tá, é. André sai por volta de agosto de 2015. Pronto. Mais ou menos. Aí no Capibaribe Rock 2015, já como Beto Morfina, o primeiro como Beto Morfina, Sim. já é contigo. E aí a gente vem com essa questão da música autoral, né? A Beto Morfina vem com essa questão da música autoral, Isso. 10 anos aí de Beto Morfina, e agora você tem também a Black Folks, que é uma coisa mais voltada para tocar cover, para tocar Exato. grandes sucessos do rock nacional e internacional. Qual a diferença de tocar na Beto Morfina para tocar na Black Folks? Na Black Folks também é vocalista também. Acho que a maior diferença é essa. É o lance de, na Black Folks, ser vocalista e guitarrista. Acaba que é duplamente, né? É uma jornada de trabalho dupla. Mas eu confesso que são realmente experiências diferentes. Até as energias eu acho que são diferentes, no sentido de que quando o lance da Black Folks foi uma necessidade minha de descarregar a vontade de tocar as músicas que eu gosto, né? Que me acompanha e tal. E dentro do autoral, não faz sentido você ficar inserindo, senão o seu autoral ele acaba ficando, na verdade, como já aconteceu até com a Beto Mufina, né? De a gente tocar o autoral, aí toca o cover, o pessoal pensa que o cover é da gente. Enfim, tá tudo certo em tocar o cover e tocar o autoral, tá tudo certo. Só que no caso da Black, o que eu queria tocar era outro segmento de rock que não combinava com outros projetos meus. Tanto por ser internacional, eu queria... Hoje eu acho que a Black ela tá bem mais equilibrada entre nacional e internacional. Mas no começo era full internacional. Tudo internacional. E aí essa era a primeira diferença, né? De ser um projeto paralelo. E o lance de cantar. Porque nesse meio tempo eu vim desenvolvendo a vontade de cantar a partir das referências de cantores que eu fui pegando ao longo de todos esses anos. Passando pela Camono, passando pela... aliás, estando na Beto Morfina e por outros projetos que passei também. E tudo que eu fui consumindo durante esse período, né? Dentro da música católica, tem um cantor que é divisor de águas para mim. Tu conhece bem quem é, que até disco da Beto Morfina eu já dei a ele, que é o Guilherme de Sá, do Rosa de Sarão. Quando eu vi aquele cara cantando a primeira vez, eu digo, pô, caramba, bicho, que legal, muito bom. Minha referência era Renato Russo, de cantor. Ou seja, minha régua já era muito alta, né? De gostar, dos vocalistas que eu gostava. Só que Legião Urbana, eu não era aquele cara que tocava e cantava. Eu ficava fazendo violão de dado lá no acústico, tá ligado? As frasezinhas de dado, Vila Lobos. Não cantando as músicas de Renato. Só que aí o Guilherme de Sá, ele me deu uma certa influência para revisitar essas músicas cantando, como cantor, tocando e cantando. E eu fui me apaixonando por esse lance de cantar, assim. E aí isso tudo em casa, eu cantava só em casa. Né? E aí, na Beto Morfina é o meu laboratório, né? De música, assim como o teu. Porque na Beto Morfina, no meu primeiro Capibaribe Rock, eu faço uma apresentação cantando. Que eu canto Attitude, a versão do Guns N' Roses da música dos Misfits, né? E eu lembro que quando a gente tava ensaiando isso lá no estúdio de Cliva, ia rolar o ensaio da Renegade em seguida. Aí a gente ensaiando isso aí, ela, Attitude, nanana. E aí Jonathan disse assim, pô, bicho, ficou bem grande isso aí, muito Nirvana. Ele disse que eu tava cantando muito Nirvana. Isso ficou na minha cabeça, né? E aí depois eu comecei a ouvir Nirvana com esse olhar de tentar cantar Nirvana. Aí Nirvana foi outra virada de chave pra querer cantar. Enfim, aí foi... e aí eu acabei trazendo faixas comigo cantando na Beto Morfina, né? Sim, gravou Resistance. Enfim, é tudo em paralelo, assim. Acho que o Pearl Jam também foi uma banda que, quando eu ouvi, me deu vontade de cantar também, de tocar e cantar. Mas acho que a minha maior referência de vocal, de tocar e cantar, é Renato Russo, assim, até hoje. Porque é o que eu sempre volto. Eu acho que a banda que você sempre volta, o cantor que você sempre volta... Pronto, vamos chegar lá. Vamos agora. Vai. Ui. Banda de estimação. Aquela banda, cantor, cantora, que tá sempre ali. Que é o xodozinho mesmo de Daniel Gaudêncio. Vamos lá. Qual a banda de estimação de Daniel Gaudêncio? Bicho, pode roubar e dizer mais de uma? Uma banda. Uma banda? Uma banda.
Pô, bicho, é cruel essa pergunta, isso, porque pra cada momento, né, velho? Mas é Legião Urbana, é clichê pra caramba, eu sei, mas depois dessa história que eu contei, não tem como dizer outra, né? É, mas eu acho que talvez o próprio Guilherme de Sá, toda a obra dele, eu sempre me acompanha, principalmente a obra solo dele, que é mais minimalista, eu gosto muito. Mas eu acho que a Legião é o que eu sempre volto, né? Se eu pudesse citar, fazer menções honrosas, né? Vamos logo na Ah, Legião. ok, ok. A Legião Urbana. Por que Legião Urbana? Quais são as músicas, os álbuns ali que... Pô, Legião Urbana é muito por conta disso, de ter sido talvez meu primeiro contato com o rock nacional, com rock no geral, né? Que até então o que eu ouvia em casa era o que rolava no rádio. Até hoje eu lembro, eu esqueci o nome do camarada. Como é? Amado Batista, Amado né? Batista e tal. Roberto Carlos, enfim, esse contato, né? E aí com o rock and roll é a Legião. Aí fica, né? Querendo ou não fica. Sim. Quando eu ganho o DVD do acústico, eu já tava com o violão. E tinha acabado de ganhar, né? Eu não ia fazer, não tinha aula nem nada, era em casa. E aí eu colocava em pause o DVD da Legião, do acústico, na hora que dava algum close, que dava pra ver ali mais ou menos onde. O acorde que ele tá fazendo ali. Exato, né? E aí, imagina, né? Que não tem como você saber, aí ficava aquela coisa horrível, mas era o que eu podia fazer. E aí eu costumava dizer que quem me ensinou a tocar violão foi Renato Russo, né? Olha que prepotência, né? Mas não, né? Claro que diversos professores que eu tive aí ao longo, mas eu acho que muito por conta desse começo. Foi o primeiro que eu disse assim, eu queria viver, ganhar dinheiro fazendo isso aí. Legião Urbana sendo a nota 10, aí agora sim, mais 3 bandas ou artistas que seriam aí nota 9, que estariam um passinho atrás Aí tu da vai quebrar, Legião. porque se eu disser a primeira que eu disser, aí já vão dizer, como tu tá dizendo que essa é nota 10? Mas a gente tá falando de questão de significado, né? Não Então, necessariamente é a questão técnica, não, nada não. disso, é a questão... Então, de significado, bicho, eu acho que é uma banda que nos últimos 10 anos, assim, ela entrou na minha vida de uma maneira muito contínua. E é o Pink Floyd. Muito por conta da questão guitarrística do David Gilmour, que eu sou fascinado, mas muito por conta dos temas existencialistas que eles geralmente trazem. E na faculdade eu me entrelacei muito com filosofia e tal. E aí, querendo ou não, às vezes, em momentos até de tristeza, o Pink Floyd já me ajudou até em crises, assim, sabe? Então, é uma banda que eu adoro citar. E aí, acho que em pareia com o Pink Floyd ali, eu coloco Belchior, em termos de importância para mim. Porque Belchior foi o primeiro cara que fez eu querer ouvir a música brasileira, a MPB que fala, né? A famosa. A música brasileiramente linda, né? Exatamente, exatamente. Que inclusive muito bem falada por ele, né? Enfim, acho que Rola alguma coisa de Belchior só, no violão? acho que sim. Vamos lá. Eu não tô interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Mas eu não tô interessado em nenhuma teoria dessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia. O meu delírio é experiência por coisas reais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas me interessam. Isso aí. Belchior é sensacional, né? Sensacional. E essa é uma versão do Engenheiros do Havaí. Sim, sim. Do disco, acho que Tchau Radar, daquela época ali. Já é final de 90, né? Começo de 2000, eu acho. Né? 99. 99. Por aí, né? Nessa época o Engenheiros grava Rádio Pirata, Rádio Pirata. né? Grava É umas uma coisas... época
Humberto Gessinger de guitarra não dá, né, cara? Humberto toca maravilhosamente bem, mas seu instrumento é o baixo. Engenheiros estaria aí nessa nota Então, 9? engenheiros estaria, cara. Eu acho que sim. Eu sempre volto para engenheiros, com certeza. Mas o engenheiros, eu sou mais fascinado no Humberto Gessinger em si, na É. lírica dele e tal. Né? Eu li o livro dele, para ser sincero. Acho que foi o único cara do rock nacional que escreveu um livro que eu li, assim, que eu parei para ler. E ele conta várias histórias, assim, de hotel, enfim, de estadias, bem curiosas. É bem legal. Eu colocaria assim, porque o Humberto foi um dos caras que eu me emocionei vendo ao vivo, quando eu vi a primeira vez, em 2014, em Caruaru, turnê do Insular, Esteban Tavares na guitarra. Pô, quando ele entrou tocando, eu vi um filme, né, passando. Sim. Porque esse ano de 2006 que eu falo, que é o ano do violão, da Legião, é o ano que eu também alugo na Espaço DVD o acústico do Engenheiro de Havaí MTV, recém-lançado, quase assim, era recente. E eu ganho um DVD do Paralamas, né? Paralamas e Titãs. Sim, os Juntos ao Vivo. Isso, que é de 2007, eu acho, esse DVD. 2008, Acho que né? 8 9 É antes de 2010. É antes de Isso. 2010. Aí me introduz o Paralamas. Foi meu pai que me deu esse DVD. E esse DVD eu vi até furar, cara. Aham. Eu vi até. Aí hoje eu ouvi esse disco assim, ao vivo. Eu adoro ele. Vamos lá. Banda, cantor, cantora que todo mundo gosta e Daniel Gaudêncio não. Ixi, bicho. É difícil, né? Porque existem artistas aí hoje que são extremamente famosos. Eu nem ouvi pra dizer se eu. Vamos pensar no segmento de música popular. Deixa eu pensar. Eu devia ter visto que No Marquinhos. rock. No- Dá uma enrolada, vê Dá se uma ele dá uma enrolada, deixa eu ver. enrolada. No rock, No cara. rock, é aquela banda que todo mundo gosta e Daniel olha assim e diz, Ah, o Jota Quest, cara. Jota Quest. Eu não curto o Jota Quest. Assim, não é que eu não curto. Tem música que eu curto, música que eu curto. Eu fui o show deles aqui em Santa Cruz quando veio. Sim. Mas se eu fizesse uma playlist do rock nacional, não entraria nada do Jota Quest, não. Hoje não. Sei lá, quando eu tinha 15 anos, sim, eu curtia. Mas hoje eu não. Hoje eu acho que é uma banda que. Ficou meio que uma banda meio. O próprio Capital Inicial. O Capital Inicial eu vi pela primeira vez ano passado em Recife. E eu confesso que, sabe, eu tenho visto o show do Biquíni antes, que eu conheço bem menos. Eu não tive uma fase de biquíni na adolescência. Olha que frase comprometedora, né? De ouvir, né, a banda. Mas de Capital eu tive, né? O acústico, aquela coisa toda. Mas eu também acho que deu uma. Hoje O em Capital, eu dia. gosto do Capital lá no iníciozão Eu acho mesmo, que ali, assim. aquele show em Brasília realmente é icônico, né? Aquele de Do 2000. Multishow, né? Aquela ali, gregos e troianos, não tem como. É um super show de rock, não tem pra onde. Mas acho que a minha trindade do rock nacional é Legião Urbana, Engenheiro do Havaí e Paralamas. Sempre foi, desde a adolescência, e duvido muito que vai mudar. Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos meus parceiros para a gente continuar e para as últimas perguntas. Agradecer aqui a Toque Secreto Lingerie, no nome do meu amigo Pedro Barbosa e toda a sua família. Também a Trivi, agência de marketing, dos meus amigos Vitor e Vitória. Agradecer também a Davi Fashion Distribuidora, meu amigo Daniel Lopes, né? E toda a sua família também. Agradecer também a Rafa Burger, do meu amigo Anderson e toda a sua família lá da Ribeiro Pizzas. E agradecer também ao Instituto Albert Einstein, né, a nossa diretora Lúcia, por esse apoio aqui. E convidar você também a vir nos conhecer, a vir conhecer a nossa instituição, o Instituto Albert Einstein. Lá nós oferecemos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. Então vem conhecer a gente, que você vai se apaixonar pela escola, disso eu tenho certeza. Daniel, a Black Folks, quais são os próximos projetos aí da Black Folks? O que é que Cara, está sendo preparado aí? a Black Folks a gente é uma banda que foca nessa questão de eventos mesmo, né? A gente é uma banda de agenda aberta, o pessoal. A gente, sobre projeto fixo, a gente não tem pensado em muita coisa.
o que eu tenho mais desenvolvido é um duo que eu estou desenvolvendo com meu amigo Jonas, da 80 Watts. É um duo voltado para a música popular brasileira. Porém, a gente inicialmente está planejando, né, moldando, criando, organizando, tudoando um tributo a Belchior, né, dentro desse formato, né, que era o formato que Belchior vinha fazendo já no fim da carreira, aquele formato com violonista e tal, uma coisa mais minimalista. Concerto Bárbaro, né? Exato, Concerto Bárbaro, 91, 92. Então, justamente, é o meu disco de introdução ao Belchior, sempre falo, né? É aquele ao vivo. A Black Folks, ela segue aí, né, à disposição para quem quiser nos chamar. A gente é uma banda que foca nesse repertório, como tu disse. Talvez uma boa definição seja os flashbacks, né? O DVD famoso flashbacks. A gente gosta de tocar o internacional sempre pegado ali com esse tipo de som dos anos 80, pop, rock. E nacional também. A gente tanto vai de tocar o Legião Urbana, o Engenheiros, a também tocar um Fábio Júnior, Roupa Nova, né? Claro, dentro ali da pegada que a gente faz, né? A minha escola é o rock, a escola de Everaldo, né? Que é o cara que eu convidei para montar o projeto comigo. Também o dele ainda é o metal, né? Ainda é mais extremo. Então, assim, a gente não se prende a isso. A gente gosta de ser chamado de banda de baile. Pra gente encerrar, Daniel, vamos de música? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma homenagem, então, ao meu início, às minhas raízes, vamos dizer assim, né? O patriarca dos músicos da minha família, ao Sebastião Honorato. Pronto, se prepara aí, enquanto deixa eu só agradecer aqui a Eduardo Brito na técnica aqui do Sulancast TV, pedir para que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal aqui no YouTube, Sulancast TV, deixa o like, comenta, aciona o sininho, compartilha esse episódio e outros episódios que já estão aqui disponíveis com seus amigos. E também segue a gente lá no Instagram, @Barato Total Podcast. Estamos lá durante toda a semana. Temos cortes dos episódios aqui produzidos aqui no YouTube. Temos cortes lá no Instagram. Beleza? Então segue a gente. E dessa forma a gente vai agora com Daniel Gaudêncio. Vamos lá. Então vamos lá, vamos embora. Eu vou só fazer uma marcaçãozinha aqui, tá? Não é uma apresentação nem nada. É só realmente usar esse espaço aqui. Agradecer ao amigo Alex. E poder dizer que essa música que eu vou tocar é aquela que eu citei anteriormente, que a melodia dela eu não descobria, né? E aí quando eu acabei descobrindo, eu nunca parei para realmente pegar ela como um baião nem nada, porque ela me toca de uma maneira muito mais lírica. Então eu vou fazer aqui da maneira que quando eu cantarolo em casa, geralmente eu faço, tá? Então essa vai aí para toda a família Honorato, minha família, minha mãe. Te amo, querida. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Sentindo a chuva, me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, ai, ai, o meu vigário, eu vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que é a Frei Damião, eu vou casar nossa missão, que é mais barato. Assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total. Até a próxima terça-feira. Um abraço.